Oi, gente! Já imaginou que gostoso acompanhar um workshop dos Abraham? Então, não é igual esses trechinhos curtinhos que tem na internet de um assunto específico. Não, você vai acompanhando conforme o Abraham conversa com uma pessoa da plateia e depois outra pessoa. Então, são assuntos variados, mas tudo vai se interligando e você vai percebendo como aquilo se aplica na sua vida, né? Mesmo em assuntos tão diferentes e tudo faz sentido e tudo é útil. Querem me acompanhar um pouquinho nisso? Então vamos imaginar que eu acabei de sair de um dos dias do workshop e que a gente está lá no navio e a gente escolhe algumas espreguiçadeiras e eu pego meu caderno onde eu anotei o principal do que foi dito e aí eu vou repassando com você para a gente ativar de novo essas ideias e para conversar sobre elas. Então, o Abraham, ele comentou daquela história, relembrou a gente daquela história que eles começaram a falar uma analogia agora a respeito de a gente colocar uma chaleira no fogão, né, uma panela com água para ferver e que se a gente não desligar o fogo, aquilo vai manifestar. Então, vai entrar em ebulição a água. E da mesma forma na nossa vida, se a gente coloca o nosso foco numa certa emoção, se a gente consegue gerar uma certa emoção dentro da gente, e eles sugerem que a gente tente gerar a emoção de contentamento, de satisfação com o momento presente. Se a gente focar a atenção nessa emoção e a gente não desligar o fogo, o que a gente quer vai se manifestar, porque o que a gente quer traz satisfação também. Então é uma emoção que vai atrair tudo que a gente quer. E aí eles falaram, lembraram a gente que relaxar é o passo 3. Vocês lembram o que são o passo 1, 2 e 3 e 4 e 5? O passo 1 é quando a gente pede. A gente pede toda vez que a gente está vivendo uma emoção negativa. Então, o passo 1 não é tão agradável de ser vivido, mas é muito necessário. Então, toda vez que a gente vive algo desagradável, ou que a gente foca a atenção em algo que a gente não está gostando, ou que a gente pensa que algo que a gente quer não está acontecendo, a gente sente uma emoção negativa. Nessa hora, o que que essa emoção significa? Significa que eu estou pedindo com ainda mais intensidade. A emoção negativa, quanto mais intensa ela é, mais ela mostra que aquilo é importante para mim, o quanto eu realmente quero aquilo. Só que ela também mostra, especialmente se ela for intensa, que eu estou focando a atenção exatamente no oposto do que eu quero, porque senão eu não estaria sentindo uma emoção negativa. Porque o meu ser interior e a fonte dentro de mim está focando a atenção na realização daquilo. Então, no momento exato em que eu noto que alguma coisa eu não gosto, a fonte dentro de mim já está pensando então no oposto daquilo. Já está pensando em como vai ser maravilhoso aquilo que eu acabei de criar ao perceber que eu não gosto de algo. Então eu criei o que eu gosto no meu vórtex. E toda vez que eu, em vez de focar no que eu acabei de criar, ou seja, em vez de focar no que eu quero e saber que toda vez que eu tenho consciência do que eu não quero, então eu posso virar a cabeça para o lado do que eu quero, né? E focar a atenção no que eu quero, e junto com o que eu quero, me deixar embalar na imagem, na ideia, na sensação do que eu quero. Se eu fizesse isso, se eu fosse junto com o que eu quero, eu estaria fazendo o mesmo que a fonte está fazendo, que o ser interior dentro de mim está fazendo. E aí eu não sentiria emoção negativa, eu sentiria bem-estar. A fonte dentro da gente, o nosso ser interior, faz dancinhas de felicidade, comemora aquela coisa nova que foi criada. Então eles estão jubilantes dentro da gente, felizes com tudo que a gente está criando a cada momento. Então, o passo um é algo que eles admiram, que eles sentem gratidão por a gente aceitar passar por isso, porque a gente está colaborando para melhorar as coisas. Então, você viveu lá o passo um e você sente a emoção negativa porque você não foi junto com a fonte para a visão daquilo, então você não está sentindo aquilo como realizado ainda. Pelo contrário, você está focando a atenção naquilo não realizado, você está focando a atenção naquilo como se aquilo nunca fosse mudar. E aí por isso você sente uma emoção negativa. Essa emoção negativa
significa um cabo de guerra dentro de você. Significa você focando em direção oposta ao que você quer e a fonte focando em direção ao que você quer. Mas tudo bem que seja assim, só que em algum momento a gente precisa relaxar e focar a atenção no que a gente quer, porque aí a gente permite o que a gente quer. E esse é o passo 3. Então, o passo 1 é a gente pede. E a gente pede sempre que sente uma emoção negativa. O passo 2 é a fonte fazer um tiquezinho numa caixa no céu. Então, a fonte diz: tá feito, concordamos. Perfeito, aceitamos o que você pediu, é isso mesmo, vai trazer melhoria. Feito. O passo 3 já é a gente entrando em sintonia com o que a gente pediu. Então, o passo 3 é quando você consegue enxergar a situação com os olhos da fonte. Então, é quando você consegue já visualizar aquilo como realizado, ou pelo menos ter a percepção de que já que você é atendido, então aquilo está vindo, né? Então, no passo 3 você ou nem está pensando a respeito daquilo, mas está sentindo bem-estar, ou você está pensando a respeito daquilo e sentindo bem-estar com a certeza de que aquilo já é uma realidade para você, ou que aquilo está vindo. O passo 4 é simplesmente você treinar tanto o passo 3, você fazer isso com tanta frequência, que você vira um mestre nisso, que você tem estabilidade nisso, que você tem o hábito de mudar a sua atenção para o que você quer e que você sente mais emoções positivas, então. Esse é o passo 4. O passo 5 é o preferido do Abraham, que é você estar de novo no passo 1, ou seja, vivendo uma situação de contraste, vivendo alguma coisa desagradável, alguma coisa que você não queria, e não se sentir péssimo por causa disso. Pelo contrário, ter o olhar da fonte sobre isso, que é de alegria porque mais foi criado. Então, quando você consegue olhar para um problema e em vez de achar que isso significa que então você não estava alinhado, porque você atraiu algo ruim, ou qual é o seu problema, ou em vez de você se julgar por qualquer motivo, ou de se desesperar vendo aquilo como se fosse uma situação perpétua, não, você entender que aquilo é necessário para clarificar mais ainda quais são os seus desejos, para você pedir com mais intensidade. Então, que não tem nada errado acontecendo, pelo contrário, tem algo maravilhoso acontecendo, porque você está colocando mais no seu vórtex. Então, você está criando mais, tanto para você quanto para a humanidade inteira, porque as melhorias que a gente deseja, elas beneficiam a nós e a todos. Então, o passo 5 é isso, é você levar de boa o passo 1 e isso te faz rapidamente chegar de novo no passo 3, que é o da permissão. Então, eles lembraram a gente disso, que relaxar é o passo 3. Lembrar a gente que quando você pede, a caixinha é ticada no céu, que é o passo 2. E eles falaram para a gente não fazer o que a gente costuma fazer, que é ficar focando no que a gente não quer sentir. Então, para a gente parar de pegar tanto embalo pensando no que a gente não quer, né? E parar de não prestar atenção quando a gente sente uma emoção negativa. Porque a emoção negativa está avisando onde a gente está focando a atenção. E é para a gente desfocar rápido daquilo. É para você focar logo no que você quer e não no que você não quer. E aí, outro assunto que eles falaram é a questão de muita coisa para fazer e às vezes a gente faz alguma coisa só porque tem que fazer, né? Então, imagina uma situação que você tinha um prazo e você procrastinou e tá batendo ali a hora de fazer, de entregar aquilo, e aí você tem que fazer porque você tem que fazer. E aí eles falaram que nessas situações o download, né, o impulso que chega para a gente, as ideias que chegam para a gente, elas não vêm do céu, elas não são inspiradas. E fazer as coisas porque a gente está se sentindo culpado que tem que fazer, não é o motivo para a gente fazer alguma coisa. A gente não deveria fazer para aliviar a culpa. E eles falam que quando tem uma situação dessas, a gente pode fazer alguma coisa a respeito para tentar mudar o que a gente está sentindo. E que a gente pode, por exemplo, tentar fazer alguma coisa diferente para ver se a nossa sensação a respeito daquilo muda. Então, por exemplo, você vai dar uma volta, ou você sente um pouquinho o sol na pele, ou você vai ler um pedacinho de um livro, ou você coloca uma música para ouvir,
para ver se só de você não ficar pensando, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, se aquilo te ajuda a ter uma ideia, a se sentir melhor e aí já ter o impulso de fazer. Mas que se não acontecer, você tem que fazer alguma coisa a respeito, né? E aí eles deram sugestões de algumas coisas. Uma das coisas é fazer uma lista de aspectos positivos, né? Então, sobre os benefícios de você fazer aquilo, sobre o quanto aquilo pode ser gostoso, sobre o quanto você vai ajudar de alguma forma, sobre tudo que você tem para oferecer, quer dizer, pensar tudo que você tem de positivo para ganhar com aquilo ou que você vai trazer para outras pessoas, porque isso também é gratificante. Então, lista de aspectos positivos é algo que pode te inspirar a ter vontade de fazer aquilo. Outra coisa é delegar para o universo. Então, eles ensinaram sobre aquela técnica da toalha de mesa ou do guardanapo, né, de mesa, que é você dividir tarefas que você vai fazer e tarefas que você vai delegar para o universo. Então, você pode colocar um monte de coisa na tarefa, na lista do universo, né? Na sua lista, você tem que colocar o básico, coisas que tem que ser você, que tem que ser hoje, que é urgente. Mas você pode colocar na lista do universo coisas como que seja fácil, que seja fluido, que seja gostoso, que eu me divirta fazendo isso, que eu sinta inspiração. Você pode colocar para o universo resolver alguns problemas, algumas questões para você. Então, por exemplo, que essas pessoas que precisam cooperar aqui comigo, que elas façam a parte delas. Que esse contrato seja feito, seja lá por quem, mas que seja feito, que esses e-mails sejam entregues, que isso se resolva, né? Então você coloca esses pedidos para o universo cuidar de algumas das situações. E isso já te traz uma sensação de alívio, né? Porque você confiando que aquilo vai ser resolvido, muda a sua vibração. E aí você fica mais compatível com que aquelas coisas realmente sejam resolvidas. Então, costuma acontecer de realmente, quando a gente aplica essa técnica, a gente perceber que muita coisa desenrola, sabe? Coisas acontecem sozinhas e a gente só fica recebendo a notícia de que as soluções apareceram. E uma outra técnica que eles sugeriram para você ter vontade de iniciar um projeto, né, de fazer alguma tarefa ou atividade que você não estava com vontade de fazer, é você usar a técnica do queijo suíço. Então, é você pegar uma folha de papel, você anotar tudo que você tem para fazer em pedaços pequenininhos, né? Então, vamos supor que você tem que entregar um relatório. Então, eu tenho que ligar o computador, eu tenho que fazer um levantamento de certos dados, eu tenho que escrever não sei o que, sabe? Vai pensando as coisas que você tem que fazer. Às vezes, no meio ali dessas coisinhas, tem alguma delas que é mais leve, mais fácil de começar, que você até gostou de fazer da última vez que você fez, né? Então, você coloca na folha de papel por escrito, dentro de círculos, isso tudo, por isso que parece o queijo suíço, né? Porque tem aqueles furinhos no queijo. Então, você escreve dentro de círculos as coisas que você tem para fazer. E aí você olha para esses círculos e você vê qual deles é mais fácil, mais gostoso, mais interessante de começar. Qual que eu teria vontade de fazer agora? Às vezes é alguma coisa muito leve, muito rapidinha. Aí você fala, vou começar por isso, nem que seja porque aí eu já fico livre. E aí você começa por aquilo, e nisso já movimenta a sua energia. E você ainda pode transformar numa brincadeira, ir lá e pintar com alguma cor aquele círculo que você já completou. E só de você ir movimentando a energia, depois você olha de novo para a folha e fala, e agora? Qual é o próximo que eu tenho vontade de fazer? E a tendência é que quanto mais você movimenta a energia, mais fácil fica, a inspiração vem vindo, e quando você vai ver, você completou a folha inteira e está se sentindo orgulhoso de si mesmo, e fluiu, e rendeu, e você fez de um jeito bom. Então é uma técnica bem legal. Eles não falaram, mas eu estou pensando aqui que sempre é legal colocar intenção também, né? Então você pedir para ser do jeito que você quer, para ser fácil, para ser fluido, para render, para você ter boas ideias. Então, pedir, colocar intenção é uma forma da gente pedir até para o nosso cérebro, ou para o universo, para a fonte, para quem você preferir, mas você vai lançando os seus desejos de como você quer que as coisas sejam, e isso é uma ordem, né? Então, o seu cérebro vai fazer de tudo para que seja desse jeito mesmo. Depois eles contaram uma história de um dia que o Jerry estava mexendo no óleo do carro
e ele esqueceu de tampar, né, com a tampinha, e a tampinha acabou caindo lá dentro. Aí eles contaram todas as coisas que eles fizeram para tentar tirar a tampinha lá de dentro. E primeiro a Esther foi procurar alguma coisa que encaixava para tampar por um tempo. E que eles comemoraram quando acharam a coisa do tamanho perfeito. E aí depois aconteceu um outro negócio e a tampinha caiu mais lá dentro ainda, mas não tinha caído de um jeito que estava impossível de pegar, que tinha sumido no óleo, ela tinha ficado apoiadinha sei lá onde, e que aí a Esther conseguiu puxar com os dedos, porque era mais fininho, e foram contando a história toda, e só para dizer assim, o quanto eles foram se divertindo no processo e comemorando as ideias e as soluções que iam aparecendo, e aí o Abraham comentou que a vida é para ser super divertida e que é para ser assim e vai ser assim quando você sabe que sempre existe uma solução. Então, para a gente parar de ficar sofrendo com as coisas e de ficar achando que os problemas são o fim do mundo, né? Não é para ser assim, é para a gente entender que até problemas que acontecem, mesmo com pessoas que são bons criadores deliberados da realidade, como a Esther, vai ficar acontecendo esse tipo de coisa, mas não é para você interpretar como nada negativo, é para você se divertir até com isso. E isso foi o fim do primeiro encontro. E aí no segundo encontro, logo no comecinho, eles falaram um negócio que eu quis anotar, de tão importante e simples que é assim, a gente só precisa inativar alguns hábitos e ativar outros. Será que poderia ser tão simples assim? E é simples assim. E aí eles falaram de novo daquela questão da chaleira, né, no fogão, e que se a gente colocar a chaleira no fogo da satisfação e a gente não desligar as chamas, aquilo vai chegar à fervura. E que isso é poder. E que quanto mais a gente foca em alguma coisa, mais a gente tem certeza que a gente está certo sobre aquilo, que a gente tem razão sobre aquilo. Mas que a gente tem que entender que é a gente que está criando alguma coisa negativa que a gente não está gostando e que a gente está acreditando que a gente tem razão sobre aquilo, razão de aquilo acontecer. Então, que é a gente que tem que escolher focar a nossa atenção na direção do que a gente quer, para a gente ter razão a respeito do que a gente quer, né? Porque aí o que a gente quer é que vai acontecer. E aí uma pessoa perguntou para o Abraham, falou da carreira dele, ele é um gerente, e aí o Abraham falou que é a profissão mais difícil do mundo, porque é querer controlar outras pessoas, né? Ter alguém que espera de você que você controle outros. E as pessoas não vieram para ser controladas, né? As pessoas têm um guia interior e elas têm um senso de liberdade muito grandes. E aí o Abraham falou que o jeito melhor de fazer isso, de liderar uma equipe, é você estimulando a conexão com a fonte dessas pessoas. Ou seja, quanto mais você ajudar essas pessoas a estarem alinhadas, melhor vai ser o funcionamento da equipe e tudo que vocês vão produzir. Então, que, por exemplo, você sugerir para o pessoal da equipe aprender a fazer listas de aspectos positivos, né? E aí você ter um grupo de pessoas que está alinhado e focado com você em alguma tarefa, aí sim que vocês voam. Gente, tem muito para eu gravar ainda para contar para vocês sobre tudo que foi falado. Eu vou explicando aos pouquinhos. Quando eles me entregarem também o áudio da gravação do workshop, eu vou escolher algumas conversas para traduzir para vocês. Mas por enquanto eu vou gravando esse resumo. E assim, é muita coisa, é muito detalhe. E vocês podem reparar se vocês forem anotando também e parando para olhar o caderno é algo que lembra a gente, né, do nosso poder, que lembra a gente de por que as coisas estão acontecendo de um certo jeito, mas que mostram pra gente que a gente sempre pode virar a direção para outro lado e que é rápido, sabe? Porque é o tempo que leva para ferver, né? Como eles falaram também, que eu vou comentar com vocês ainda, que 5 minutos seria diferente, seria suficiente para você manifestar se você deixar o fogo ligado, né? Então, se você
treinar um pouco o seu foco, em vez de ficar desviando do foco daquilo que você quer manifestar, em vez de você ficar contradizendo seus pensamentos, né, com coisas que te atrapalham, focando a atenção em pensamentos que fazem você se sentir pior, em vez de escolhendo pensamentos que façam você se sentir melhor. Então, vou compartilhando isso com vocês, vou gravar mais vezes até gravar tudo. E espero que vocês tenham gostado. Coloquei aí para vocês imaginarem que estão no cruzeiro, uma cena da água atrás do cruzeiro, de como fica o mar, para vocês viajarem junto, imaginando que estão lá. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se trouxe alguma utilidade para vocês, se está ajudando vocês, compartilhem. Um beijão e até uma próxima!